bom dia. Sou o professor Everson, vamos para mais uma aula de tecnologias digitais. Pessoal, estão me ouvindo bem? Sim, professor, estamos lhe ouvindo muito bem. Perfeito. Desculpem o atraso aí, teve problemas técnicos aqui no estúdio, Tranquilo. mas vamos lá. Pessoal, aula passada a gente trabalhou um pouco sobre algumas ferramentas de edição, né? Falamos também sobre um pouco sobre redes sociais. E eu pedi para vocês, inclusive, mexer no Canva, fazer algumas artes lá no Canva. Fizeram? Professor, eu fiz. Fez, Raíssa? Faz o seguinte, não sei se eu abri lá o link para vocês postarem, mas eu vou dar uma olhada lá e aí vocês vão postar lá a atividade lá no Classroom daí, tá? Até o final da aula lá, ou depois da aula eu abro, se não tiver aberto. E aí vocês podem estar postando, tá bom? Pode falar, Adria. Professor, não estava presente na aula anterior, desculpa. Ah, tudo bem. O que eu pedi? Foi uma aula sobre as ferramentas que a gente utiliza nas tecnologias digitais e uma das ferramentas era o Canva, que é a ferramenta que é mais próxima de vocês poderem utilizarem. Aí eu pedi uma atividade no fim da aula, onde vocês tinham que desenvolver uma arte, alguma arte de postagem nas redes sociais através do Canva, tá? E aí, essa atividade aí eu vou pedir para vocês postarem lá no Class para poder eu avaliar depois e a gente ter uma nota, uma gordurinha de nota para o fim do trimestre, tá bom? Ok, ok. A aula de hoje é dando continuidade com relação à questão do design, a questão das ferramentas que são utilizadas nas redes sociais para postagens e tudo mais. Mas agora, não para além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre redação para web e os copyrights e também os gatilhos mentais que são utilizados para poder fazer essas redações, né? Então aqui, esse é o tema nosso da aula de hoje, que é redação para web, copyright e gatilhos mentais, certo? E daí minha pergunta é, o que é redação para web? Alguém sabe me informar? O que vocês acham que pode ser uma redação para web? Uma redação, ela simplesmente tem que ser algo, um texto, com parágrafo, com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, ou uma redação pode ser algo apenas uma frase escrita para um determinado produto ou serviço. E aí? A primeira opção que você falou, né? Tipo, um começo, meio, fim, né? Algo bem mais elaborado. Tá. Uma redação para web, uma imagem que você coloca na internet, voltada para alguma coisa, algum produto ou serviço que você queira passar a mensagem, a comunicação. Ela é uma redação para web? Não, acho que sim. Ela pode se caracterizar também como uma redação para web, porque ela está transmitindo uma informação. A única diferença é que essa informação está sendo transmitida através de imagem, diferente da parte escrita. A gente vai ver aqui, ó, que o que é a redação para web? É uma escrita adaptada ao ambiente digital. Então quer dizer o quê? Que não necessariamente ela precisa ser digitada através de textos. Ela pode ser escrita também através de imagens, signos, símbolos, tudo isso para poder transmitir a informação para o público-alvo, para o público final, certo? Então, o que tem que ter nessa redação para a web? Basicamente, ela tem que ter uma clareza e uma objetividade e uma persuasão. Então, você vai escrever ou postar, né, algo que seja bem direto e objetivo, onde tenha também uma persuasão para aquilo que você está querendo vender ou transmitir. E também tem que ser voltada para atrair, engajar e converter. Como que eu posso fazer como que eu posso fazer isso, né? Tentar atrair, engajar e converter através de uma postagem. É justamente através de você trazer esse texto de uma forma mais limpa, tentar transmitir a mensagem da forma mais clara possível
E, consequentemente, a partir do momento que o cliente ele capta a mensagem, vai ocorrer o quê? Um engajamento e a conversão futuramente, certo? E o que é o conceito de copyright? É uma técnica de escrita persuasiva, tem o objetivo de levar o leitor a agir. É bastante usado aonde? Em anúncios, e-mails, sites e redes sociais, certo? Então vocês já devem ter visto muito essa técnica, né, dentro das redes sociais, dentro do e-mail, dentro de sites e tudo mais, né, simplesmente através de anúncios. Porém, às vezes a gente não sabe o que pode ser. Diga, Adrian. Eu já vi muitos influencers falando, tipo, de copyright, esses bagulho. Isso, então, porque essa técnica a gente utiliza, inclusive os influencers, né? Principalmente quando eles vão estar fazendo alguma campanha para alguma empresa grande, por exemplo, a Omo. Eles usam essas técnicas de copyright para poder transmitir a informação e levar o leitor a agir com relação ao produto que eles estão divulgando, certo? E a importância de copyright para a web? Qual que seria? Basicamente, conquistar a atenção em poucos segundos. Então, é uma técnica onde a gente tenta buscar a atenção de uma forma mais rápida dentro da web, né? Converter os visitantes da página que você está publicando aquilo lá em clientes. E também fortalecer a identidade da marca. Então, assim, é uma forma mais rápida e mais prática de você tentar demonstrar um fortalecimento, criar uma identidade através desses textos, e muitas vezes esses textos é o que vão fazer o cliente lembrar da marca que você utiliza, né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui num copyright bem marcante. Alguém tem uma frase de efeito lembra alguma frase de efeito de alguma marca importante aí? Alguém lembra? Uma frase de efeito de uma marca importante, por exemplo, sei lá, da Nike, da Adidas, tinha da Adidas mas me fugiu agora. Eu tinha até pensado numa mais cedo hoje. Enfim, quando eu lembrar eu volto aqui e falo para vocês, não tem problema. Isso aí, Pedro, muito obrigado. Inclusive, essa frase de efeito, acho que eu cheguei a contar para vocês a polêmica que deu, porque eles visitaram uma aldeia que as pessoas que são lá daquela aldeia, elas não utilizam tênis, nunca usaram tênis, são conhecidos por nunca terem usado tênis, né, ou chinelo ou nada. E aí a Nike deu tênis para todo mundo colocar e queria que eles falassem esse slogan ali da campanha. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram a campanha, publicaram nas redes sociais, na internet, na TV, em tudo quanto é lugar. E um professor de história, lá dos Estados Unidos, né? Ele era um historiador que estudou essa comunidade e a língua. Indígena. Isso, e a língua. Eles não chegam a ser caracterizados como indígenas, era um outro tipo de comunidade. Mas, enfim, ele estudou essa comunidade e falava a língua deles. E daí, quando a Nike pediu para eles falarem essa frase, como eles não falavam inglês, pediu para falar na língua deles. E quando o historiador foi entender o que eles estavam falando que não queriam estar usando aquele tênis. Então, assim, a Nike foi processada por causa disso, deu um bafafá muito grande no meio da publicidade, porque eles pegaram e forçaram, né, uma tribo, uma etnia, a utilizar um produto que eles não queriam utilizar, gravaram isso e ainda ganharam dinheiro em cima deles. Então, assim, ficou muito feio para a Nike. Então, inclusive, eles tiveram que fazer uma nova, um rebrand, né, da marca com relação a essa questão dessa campanha e tudo mais, se justificando, né, para poder eles tentarem melhorar o posicionamento com relação às vendas desse produto. Então, assim, a importância: conquistar a atenção de poucos segundos, converter visitantes em clientes e fortalecer a identidade da marca. Então, basicamente, o copyright ajuda muito nisso.
E qual que é a diferença de um copyright e de um texto informativo? Então, assim, o informativo, ele apenas transmite o conteúdo, certo? Diferente do copyright que a gente utiliza para persuadir e gerar ação. Então, é clique, compre e cadastro, basicamente. Então, é uma coisa mais direcionada e mais objetiva com relação ao produto e à mensagem que você quer transmitir, beleza? Eu tenho um exemplo aqui de uma estrutura técnica de copyright, que é a estrutura básica, né, do copy. Então, a gente tem o headline, que daí é o título de impacto, certo? O subtítulo, que é tipo um reforço com relação ao título. O corpo do texto, que é os benefícios mais provas. E o CTA, que é tipo uma chamada de atenção, né? No final lá eu vou te mostrar para vocês como que funciona certinho o esboço. Mas ali eu peguei um exemplo de copy utilizado no AIDA. Sabem o que é o AIDA, né? Já ouviram falar? Não? O AIDA é uma técnica de vendas que é utilizada no mercado para a gente vender produtos ou serviços. Então, são 4 etapas e esse copy está baseado no AIDA. Então, ali, na atenção, ele colocou como slogan, descubra o segredo para uma pele radiante. Aí, na questão do interesse, que seria o subtítulo, né? Você já imaginou ter uma pele impecável, brilhante e saudável todos os dias? Com essa nova linha de produtos de cuidados com pele, você pode transformar sua rotina de beleza em alcançar a pele dos seus sonhos. Então, ó, podem ver que já teve um título, né? Aí eles tiveram um subtítulo, na verdade foi mais uma frase mais extensa, né? Mas já explicando o que era o produto, basicamente. E o desejo dele, sinta a diferença com os nossos ingredientes naturais e fórmulas avançadas. Projetadas para hidratar, nutrir e revitalizar sua pele. Imagine acordar todas as manhãs com uma tese, acho que é tese, radiante e confiança de quem vem de uma pele verdadeiramente saudável. Então vocês veem que eles já estão ali no corpo do texto, ele colocou já os benefícios e as provas do produto que ele está vendendo, certo? E no final lá, na chamada de ação, não espere mais. Então, assim, tá dizendo, não fique para trás. Experimente agora mesmo a nossa linha de produtos de cuidados com a pele e descubra que a transformação real pode fazer por você. Clique no link abaixo para comprar e comece a sua jornada para uma pele mais deslumbrante. Então, vocês veem que a ação, ele está convidando o consumidor a comprar aquele produto que ele está oferecendo, né? E daí a gente tem algumas técnicas de escritas para a web que a gente pode utilizar. Então, assim, utilizando linguagens simples e diretas, com foco em benefícios, não apenas nas características, uso de listas de escaneabilidade e chamadas envolventes. Por que a gente tem que sempre focar, às vezes, no benefício e não apenas nas características? Porque você descrever características, qualquer um pode fazer. Mas quando você foca no benefício, na solução que aquele produto pode trazer para o seu consumidor, você está trazendo um diferencial. Então, o consumidor normalmente vai estar apresentando um problema, né, ou uma necessidade, e com os benefícios você vai tentando trazer a solução para aquelas necessidades ou para aquele problema, certo? Aí eu trouxe alguns exemplos de copyright para vocês. Então, a gente tem do KFC, né, aqui está FCK, mas porque está a sigla em inglês. Aqui tem um textinho que eles colocaram, eu não consigo ler ali, aquele texto está muito pequeno, mas tem um outro exemplo de copyright, que é sobre um valor de um lançamento, onde que ficava de 499 por 187, então é um curso que eles estão vendendo, com acesso vitalício, exclusivo para a área de membros, webinar respondendo a dúvidas sobre o curso. Então, vocês veem que o texto desse copyright, ele é bem objetivo. Então, tem o valor do lançamento, que já está mostrando o preço bem focado ali, né? Bem grande, que era de 499 por 187. Nossa, mais de 150, mais de quase 90% de desconto. E daí, depois, um textinho explicando o que pode ser ali o produto que eles estão vendendo, certo? E tem um outro copyright que eu coloquei ali, só que a imagem está ruim também.
deveria ter visto isso depois, antes, da Nubank. Então, assim, ali falando que você pode mudar o seu cartão, deve ter sido ser alguma informação relacionada a isso. Como ele era 10 anos atrás e como ele é agora. Então, assim, ele está mostrando as mudanças que teve no cartão, né, do próprio Nubank, e utilizando isso como uma forma de engajamento e de trazer cliente para eles, certo? E aí os gatilhos mentais, o que eles são? São estímulos que influenciam a decisão do consumidor, baseados na psicologia e comportamento humano, certo? Aí a gente tem alguns tipos de gatilhos mentais. Primeiro é de escassez, daí o segundo é de urgência, daí tem e prova social. Então são dois, tá? É que eu esqueci na hora que eu estava editando, acho que não foi ali. Mas é de urgência e prova social. Aí nós temos o gatilho de autoridade, reciprocidade, antecipação e novidade. Eu trouxe 4 exemplos de gatilhos ali para vocês, que são os que são mais utilizados. O primeiro deles é o gatilho de escassez. Então, sempre quando você encontra última chance, daí já aparece lá, agora com até 70% de desconto e tudo mais. Aí, por exemplo, tem do Amazon lá, né? R$0 por 3 meses, daí por tempo limitado. Então, assim, a quantidade de tempo tá diminuindo, né? É por pouco tempo que você pode utilizar essa. No outro ali de uma faculdade, últimas vagas. Esses gatilhos ali sempre são utilizados, geralmente em folders que a gente pode jogar na internet para poder chamar a atenção do consumidor. Eu coloquei um outro tipo de gatilho que pode ser utilizado, que são as últimas unidades, certo? Aí nós temos o gatilho de prova social. O que seria esse gatilho de prova social? É o depoimento dos clientes que já utilizaram o produto. Então eu coloquei ali um gatilho do Super Coffee, né? Daí os depoimentos reais dos clientes que já experimentaram, que daí tem o produto, o cliente vai lá e coloca, a gente pode retirar esse depoimento falando bem do produto e fazer como uma forma de gatilho de prova social, certo? E também teve um outro que eu utilizei, que é falando que já ajudamos milhares de empresas a descomplicar seu negócio. Provavelmente é uma empresa uma financeira que ajuda a empresas a estabilizar o fluxo de caixa e estabilizar as contas. E aí tem os gatilhos, né, tem os depoimentos das pessoas ou das empresas que utilizaram o serviço deles, certo? Aí nós temos também a questão do gatilho de autoridade. O que vocês acham que pode ser o gatilho de autoridade? E aí? Gatilho de autoridade, como que vocês acham que pode ser? Hein, Adrian? Gatilho de autoridade, o que você acha que pode ser? Lembrando que quando a gente tem uma marca que é autoridade no mercado, ela se torna referência. Então, a gente já pode pegar por esse caminho. Gatilho de autoridade. Então, a gente vai pegar alguém que é referência para alguma coisa. Um exemplo aqui que eu trouxe. A Nutri responde. Quais os benefícios da fruta? Por que a Nutri está respondendo isso? Porque é uma nutricionista que é referência dentro dessa área de alimentos e tudo mais, que pode te ajudar a entender quais são os benefícios das frutas. Eu coloquei ali o Tony Ramos na propaganda da Friboi, mas também acaba se tornando um gatilho de autoridade, justamente pelo fato que eles tentam jogar esse mote, né, para quando ele fazia a propaganda, né, porque hoje em dia já não faz mais, mas quando ele fazia, a gente entendia que ele fosse uma referência, uma autoridade dentro da área de carnes para poder a gente comprar a Friboi, né. E daí nós temos o gatilho de urgência, que é basicamente, eu trouxe 2 exemplos lá, sobre como se fosse um Black Friday, né, no final de semana do Pix, onde você comprando o produto pelo Pix, você ganha desconto ou alguma coisa relacionada ao produto. E daí tem o da Sephora lá, né, que hoje tem
uma página lá da Sephora. Vocês conhecem essa marca, Sephora? As meninas devem conhecer. Não conheço. Conhecem, meninas? Lívia, Raíssa, conhecem? Menina aqui do meu lado disse que conhece, professor. Conhece? A Mirella conhece. É uma marca bem importante, né? De cosmético, de perfume, sabonete e tudo mais. A Kathleen também conhece. Legal. Então, assim, aí eu coloquei um esquemazinho que dá para entender qual que é a diferença de de urgência e escassez, que parecem ser bem parecidos. Então, basicamente, a urgência está relacionada ao fator tempo. E a gente pode ver ali, né, a semana do Pix e tem um cronômetro ali contando até terminar o tempo. E no outro lado ali da Sephora está dizendo que hoje tem. Então, assim, na questão somente hoje vai ter esses descontos e as oportunidades que eles estão dando em menos de 24 horas. E a escassez está ligada geralmente à quantidade. Então, por exemplo, lembra que eu peguei lá a de escassez, última chance, porque são as últimas unidades. Aquele outro banner, últimas vagas e tudo mais. Então, assim, a diferença de um para o outro é isso. Um está relacionado à quantidade e outro está relacionado à questão de tempo, beleza? Deu para entender, gente? Está conseguindo acompanhar? Sim. Beleza. E a síntese? Eu trouxe uma síntese para vocês, para falar um pouquinho sobre copyright, que é a escrita persuasiva para gerar ação, basicamente. E os gatilhos mentais aumentam o poder dos copies juntos, tornam a comunicação digital mais eficaz, beleza? Eu fiz uma atividade aqui para vocês, e essa outra atividade é uma atividade bem legal, onde vocês vão ter que montar um copyright com os gatilhos mentais, certo? Então, como que vai funcionar? Vocês vão escolher um produto ou serviço fictício ou real. Exemplo, curso online, aplicativo de saúde, produto de beleza, restaurante, lojas de roupas e etc. Vocês vão criar uma pequena copy publicitária, no máximo 6 linhas, contendo um título de impacto, que é a headline, um subtítulo ou complemento, aí os benefícios do produto ou serviço e o CTA, que é a chamada de atenção. Aí vocês têm que usar pelo menos 2 gatilhos mentais diferentes, certo? Eu fiz um exemplo para vocês verem como que é. Então já volto aqui na página. Não se preocupe, Adrian, que eu vou publicar lá no Classroom para vocês. Então aqui, o exemplo... Eu gosto de pelo celular, professor. Não gosto muito de ficar entrando. Ah, tá. Aqui eu peguei o exemplo e eu vou colocar esse exemplo lá também para vocês verem como que vai funcionar, tá bom? Então ali, um exemplo do produto, um curso online de inglês, né? Um headline, aprenda inglês em 3 meses e conquiste novas oportunidades. Aí o subtítulo, método testado por mais de 15 mil alunos satisfeitos. Aí o benefício, aulas rápidas, práticas e 100% online, beleza? Aí os gatilhos, aí eu coloquei uma prova social, onde eu coloquei lá que mais de 15 mil alunos estão satisfeitos com o nosso curso. E a urgência, dizendo que ele tem que se inscrever hoje e ganha 50% de desconto. E o CTA, que é a ação, garanta sua vaga agora. Deu para entender? Como que vocês têm que fazer? Alguma dúvida, gente? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Conseguiram entender? Perfeito. Entendi bastante. Sim. Mas daí 6 perguntas, professor? 6 perguntas? Não, tipo, não tem que fazer esse bagulho. Não, vocês vão pegar e seguir o roteiro que eu coloquei aqui. É igual o exemplo que eu dei. Entendeu? Tranquilo. Eu vou publicar lá no Class para vocês daqui a pouco. Eu vou ter uma outra aula logo em seguida, mas na hora do intervalo eu consigo abrir o Class lá para vocês fazerem a atividade, tá bom? E também vou abrir o Class para vocês publicarem a atividade de vocês daí lá, tá ok? Pessoal, faltam 5 minutos para acabar a aula, né? Certo? Já acabou? Não, falta 5 minutos. Falta 5 minutos? Beleza. Eu vou dar esses 5 minutos para vocês já pensarem na atividade de vocês, o que vocês vão colocar qual produto, qual serviço. Sejam criativos, gente. Dentro do marketing, a gente não tem que ter medo de expressar a nossa criatividade. Não tenham medo de errar. O pior é vocês fazerem algo que vocês não
que seja monótono, que não chame atenção. Pode falar, Adrian. Senhor, uma dúvida aqui, daí tipo, eu vou ter que fazer lá pelo Classroom mesmo ou eu faço um negócio? Monta no caderno, pega a estrutura, monta no caderno e depois você vai lá e passa para o Class. Tá bom? Ah, sim, daí eu só mando lá pro senhor. Isso, pode mandar. Oi, Ana, pode falar. Pode fazer no Canva? Pode fazer no Canva. Fica lá. Então, assim, unindo a atividade anterior, vamos fazer o seguinte, gente. Então, unindo a atividade anterior da aula passada com essa, então vamos fazer o seguinte: vocês montam esse copyright tudo no Canva e me enviem pelo Classroom. Daí eu monto apenas uma atividade e coloco lá, atividade 1 e 2. Pode ser? Podemos combinar assim? Você mexer muito no Canva, não, mas... Mas é por isso mesmo que você vai fazer atividade, para você aprender a mexer no Canva. Que eu dei o exemplo de Canva principalmente como uma ferramenta para a gente utilizar dentro do marketing. E o meu celular não roda muito. Mas o laboratório da escola funciona o Canva. Inclusive, vocês têm como entrar no Canva com o e-mail do @escola, tá bom? Ah, sim. Não tem muito tempo de entrar, mas nos laboratórios. Para de dar desculpa, Adrian. Não, eu vou perguntar para a professora Alessandra se não tem nem computador na biblioteca, se não tem horário no laboratório, como é que vocês fazem, mas assim, tem que dar um jeito de fazer atividade, gente. Não, eu vou tentar fazer pelo meu telefone celular, daí eu... Isso, dá um jeitinho aí. Ruim, ficou... Então, gente, conseguiram entender? Vamos unir então as duas atividades, a atividade da aula passada e essa atividade, onde vocês vão fazer o copyright com os gatilhos mentais dentro do Canva, beleza? Daí a atividade já pode daí juntar as duas, né? Isso, é só mandar daí o produto final do que vocês vão estar fazendo e publicar lá no link lá no Classroom para poder eu avaliar depois, tá bom? Falou, professor. Muito obrigado, bom final de semana para vocês. Para você também, professor. Muito obrigado pela essa aula maravilhosa. Até semana que vem.